que o Senhor reine sobre nós sempre, porque isso será para a nossa própria esperança, né? E para nosso próprio alento. Amém? Que diz em Isaías 6, continuando no estudo de Isaías aí, né? Que no ano em que morreu, olha só, o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então é interessante nós percebemos que os anjos, né, eles não são perfeitos, como diz lá no livro de Jó, nenhuma criatura é no seu Senhor, Deus. Porém aqui Isaías ele tem, né, uma visão e ele vê, né, e inclusive essa visão historicamente citada aqui no livro, né, sobre o rei Uzias, e ele diz o que se passa. Inclusive depois no versículo 8 ele diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Isaías permitindo que seja enviado. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Antes tem uma passagem, né, que no versículo 5 de Isaías 6, que ele diz: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, né, e habito no meio de um povo impuro. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ele se acha indigno como qualquer ser, né, principalmente como todos os seres humanos perante a terra. Porém, o Senhor, né, ele envia quem ele assim, né, achar que deve ser enviado. E é interessante que ele envia ele se acha indigno, mas mesmo assim ele acredita, né, no potencial de Isaías. Como todos nós, né, nós temos simplesmente estar preparados, e às vezes a gente acha que essas profecias para os tempos futuros, né? E nós vemos aqui várias profecias para aqueles tempos, tem profecias um pouco mais à frente para outros tempos, né? E tem profecias para os dias de hoje. Então o Deus, né, é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Nós é que mudamos, né? E mesmo mudando os povos, né, e a cultura e as coisas, mas continuamos errantes, né, diante da terra. E aqui no Isaías 7 diz que sucedeu, pois nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei de Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do povo, como se movem as árvores do bosque, né, com o vento. Então é interessante que nós vemos que o homem continua procurando a guerra, continua com o coração impuro, né? Só o Senhor que não muda. E o tempo histórico aqui, né, que acontece essas coisas, e depois Deus vem, né, dizendo: olha, isso não subsistirá e não tampouco acontecerá. Então nós vemos, porém a cabeça da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruída, deixará ser seu povo. Eu vejo também que o Senhor, ele respeita as autoridades que são levantadas, né, pelos próprios homens, apesar dele não achar que assim devia. Lá em 1 Samuel 8 nós vemos, né, quando o povo quer um rei sobre Israel, o que ele diz que o rei vai fazer, e não muda isso até os dias de hoje, que os governantes fazem para nós. Porém ele respeita, né, essa decisão, inclusive contra o que eles fizeram de ruim. Ele fala que vai demorar 65 anos, né, para que Efraim seja destruído. Quer dizer, é um tempo oportuno para que eles próprios causam, né, entre eles problemas para se arruinar. Então ele podia simplesmente destruir tudo,
mas nem sempre ele faz assim. Em poucos momentos ele interfere diretamente e naquele momento ali, né, ele simplesmente tira a mão e permite que as coisas aconteçam em alguns momentos. Acas, porém, disse: não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então ele diz: ouvi agora ao caso de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Ele falando, né? Portanto, o meu Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E chamará seu nome Emanuel. Olha para você ver, aqui já tem uma profecia bem para frente, né? Do Salvador que virá. E interessante nós percebermos que esse Salvador ele virá para quê? Para fazer com que nós vivamos o que nós vivemos hoje, que é a era da graça. E as pessoas continuam pregando naquela época, que eles falam que Deus era muito severo, né? Não, Deus era justo. Porém, quando ele manda seu filho, e ele, como cordeiro, né, vivo, ele redime nossos pecados e passa a nos chamar de justos. Justos de justificado por ele, e não de justo porque tem algum ser humano nesses 9 bilhões na terra que seja justo mesmo, né? Porque santo, perfeito, só ele. Justo de justificado por ele, né? Então é muito interessante a gente perceber isso, não pregar o medo, pregar o amor de Cristo, aquele amor que Pedro encontra lá no segundo encontro com ele de verdade, não no primeiro, quando ele foi até ele pelo que ele podia oferecer, mas sim no segundo, quando ele realmente, né, venha conhecer a Deus, como aconteceu também com Jó. Então é muito interessante nós prestarmos atenção, né, a esses fatos, né? E em Isaías 8, né, diz assim: disse-me também o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem, apressando-se ao despojo, e apressou-se à pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, a Zacarias, filho de Jeberequias. Aqui fala muito da questão da gente falar, a Bíblia foi escrita por homens, mas sim, você vê que aqui tem testemunhas que foram, né, tiradas para anotar o que foi dito por ele. E em poucos momentos ele mesmo diz, né, e é relatado que ele mesmo disse, o próprio Senhor. Tem outros momentos que são apenas escritores, igual o livro de Salmo, que é lindo, maravilhoso, tem vários salmos lindos, que foram escritos por 10 pessoas, e aí você vê muito sentimento, até um sentimento de silêncio perante, né, o silêncio de Deus, igual quando você vê ali Davi aflito ali, né, e o silêncio de Deus perante as aflições dele, né, algumas coisas que ele diz, como Salomão também, que diz lá nas passagens deles algumas coisas que são questionáveis, como mais vale um aborto do que um homem viveu 100 anos, sendo que Deus criou nós, e o que faz a nossa vida miserável não é Ele ter nos criado, né? É o pecado, é a decisão nossa de seguir pelos nossos próprios olhos, né? De achar que tem o poder na nossa mão, querer, né, o poder na nossa mão entre o bem e o mal, achando que temos capacidade suficiente para, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, na nossa visão, conseguirmos ter consciência das coisas, e não temos, né? E é interessante que o Senhor ele vai falando com ele, né, sobre o momento que sempre foi assim, ele se levantava homens para juntamente a ele, como eram os profetas, os sacerdotes antes, né? Deus falasse com ele, eles falavam com o povo, e esses homens eles se levantam e caem como trigo no inverno, quer dizer, homens são falhos, né? E o Senhor levanta outros, continua de mostrar, porque ele sabe que há necessidade disso, mas o homem, né, ele acha que ele por si só é capaz, né? Interessante que no Isaías 8 tem uma passagem muito interessante que diz assim, no versículo 17, né, de Isaías 8: e esperarei ao Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu, ó Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando, pois, vós dissereis, consultai os que têm espírito, familiares, e os adivinhos que chureiam e murmuraram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se aos mortos?
Então é interessante que ele fala aqui, né, no estudo que eu fiz, que eu achei interessante, sobre os espíritos familiares e os adivinhos, porque Deus fala que na Bíblia, né, na passagem, fica muito claro que quem morre, acabou, não volta mais. Mas tem muitas pessoas que conseguem te dar alguns direcionamentos, algumas visões assim do que pode acontecer no futuro, e ainda vem com pessoas do passado, com vozes e dizeres assim, muito que só aquelas pessoas mesmo sabiam. A gente fica levado ao erro de achar que realmente é aquela pessoa, o espírito daquela pessoa que voltou. E aqui fala, né, muito interessante na Bíblia, nessa parte de Isaías 8:19, sobre os espíritos familiares e os adivinhos. Então existem os espíritos, né, familiares que ficam ali há décadas ou às vezes até séculos numa família e sabe tudo que sucede, e o QI deles, a inteligência deles é do nível assim, né, por ser criaturas criadas com esse QI, e eles conseguem, né, perceber dentro daquela linha de raciocínio do que aconteceu com avós, com pais, o que provavelmente vai suceder até pela forma de conduta do filho, e eles conseguem imitar vozes, então eles conseguem levar a pessoa ao engano. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que está reservado lá na frente, né, eu acredito na minha fé que pertence só ao Senhor. E às vezes, mesmo que seja uma coisa ruim, né, é uma coisa que talvez você tenha que passar, né, para você ter um aprendizado, né? Então nada de recorrer a alguém para te falar. Saul fez isso e terminou a vida de uma forma muito mal, às vezes até abreviando, né, antecipando coisas que não deveriam ser assim. Em Isaías 9, né, começa dizendo, né, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon é a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. Você vê que isso aqui está ligado a um local e um momento histórico também, né, muito interessante. E sempre eu levo, né, nesse direcionamento de tem profecias tanto do passado como no mediano ali, no momento, e como para o futuro, quando ele fala, por exemplo, em Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Então, ele já está falando aqui, né, do Senhor. Ele diz, do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi o seu reino, para afirmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou a palavra a Jacó e ele caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar, cortaram-se os sicômoros, mas em cedros a mudaremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e juntará aos seus inimigos. Então, sempre nós temos que ter confiança no Senhor, né? Inclusive, alguns teólogos mostram, né, essas profecias de Isaías ao tempo de Jesus, o menino que viria, né, para realmente rasgar, né, o véu do templo e trazer-nos a graça, né? Porque a graça, você não pode fazer nada para alcançar ela é um favor não merecido. Porém, liga muito também a pessoa, né? O rei Davi, né? Que vem para reinar, né? Sobre o povo de Israel e para ser o líder ali, né? Porém, nós vemos que é um homem também falho, né? Como todos nós somos. E vários outros depois que o sucedem, inclusive o seu filho, que foi o homem mais sábio, né? No final ele acaba também fazendo uma coisa lá que talvez não seria interessante, né? E aqui no Isaías 9:17 diz, por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices, e nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, né, contra o povo. Então você vê que o povo também ele vai, né, um atrás do outro fazendo as besteiras, reis também vão se perdendo, né, e o povo, né, vai enfurecendo a Deus, né, devido às suas formas, né, de pensar e de agir, né, aonde Deus nem sempre é
Senhor, né, de suas vidas. Em Isaías 10, finalizando esse estudo, né, diz aqui no versículo 1: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então olha só para você ver, às vezes as pessoas ficam muito aí pegada, né, a pecados da carne, que são interessantes ser prestar atenção, sim, né, para estar mais próximo do Senhor, até para ser usado por Ele para abençoar outras vidas, né? Porém esquecem, né, dessas coisas que deixam o coração do Senhor muito entristecido, né, que é a opressão dos mais pobres, né, daqueles às vezes que não conseguem sobrepujar, não tem uma inteligência, um QI às vezes para lidar com situações como às vezes outros já conseguem, né, e eles são de certa forma feito injustiça, né, sobre eles. E aí lá no 6 ele ainda diz, né, enviá-la-ei contra as nações hipócritas e contra o povo do meu furor, lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como a lama nas ruas. Então quer dizer, são reis, né? Aqui no 9, por exemplo, ele fala, não é Cauno como Carquemis, não é Mate como Arpade e Samaria como Damasco. Outra relação com o momento ali, né? Com cidades e povos ali daquele momento histórico ali, mas a gente vê que tem uma correlação futura e até os dias de hoje, né? O homem, ele às vezes ele oprime, né, o mais fraco, ele não pensa, né, nas viúvas, nos órfãos, e isso é uma coisa que o Senhor vê, né, de uma forma muito contundente, assim, de ruim, né, dos desígnios do coração do homem. E às vezes as pessoas ficam muito pegadas a coisa, outras coisas, não vou dizer pequena, mas assim, pega só uma parte, né, e esquece dessa parte, né, continuam sobrepujando sobre os demais como se fossem melhores, né, e simplesmente por ter sorte melhor se acham, né, melhor do que os outros, não pensam, né, nas pessoas que precisam, porque nenhuma sistema de governo ou forma de pensar, né, é ruim. Ruim é o ser humano, porque dependendo de qualquer forma que você pense, né, em governar, ela vai ser vinda de um homem e não é perfeita, porque só o Senhor é perfeito, só Deus é bom. Mas se o homem tiver um pouco mais de, né, pensar no outro, e fazer, e sobrepujar e sobressair, porém esse sobressair dele, né, seja voltado de alguma forma, pelo menos uma parte da sociedade, mas não, né, o homem ele tem essa tendência a oprimir o mais fraco. E o que o Senhor fará, né? Finalizando aqui em Isaías 10, ele fala, mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com ferro a espessura da floresta, e o livro cairá à mão de um poderoso. Então, só o Senhor é Deus, só Ele é digno, né? Ninguém é bom como o Senhor. Amém?